Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de análise de dados. A gente viu na aula passada Vocês querem que eu ligue o ar-condicionado? Uma não abre que está lacrada. Não, eu acho que é só essa que não abre, as outras abrem. Quer dizer, abrem. O mais próximo é porque eu acho que... Então, é por causa daquele ali, por causa do cabo ali, tá vendo? Não, mas a perninha que falei lá foi tirada. Não, tá soldado. Aquele tá soldado, aqui tá lacrado e aquele funciona e o primeiro funciona. Liga o ar. Ou não? Liga o ar. Não, mas é um monte de gente, a sala é gigante, cara. Se não botar no 16, ninguém vai sentir nada. Bom, e aí, pessoal, vocês viram lá o limite, o limiar inferior de variância, né, que a gente reduziu na aula passada. Tá tudo claro? Vocês têm alguma coisa para perguntar sobre aquilo ou a gente pode seguir em frente? Bom, vou supor que isso significa que a gente pode seguir em frente. Bom, pessoal, então vamos estudar alguns estimadores, no caso que nós temos uma amostra XI, né, do tipo I, D, né? Então é independente e identicamente distribuída, tá certo? Ou seja, todos os XI foram tirados de uma mesma distribuição de probabilidade sem correlação nenhuma entre elas, tá bom? Entre os valores diferentes de X. Então vamos ver. A gente já viu que o nosso x barra, ele, né, definido como a média aritmética, é uma estimativa do valor esperado, né, para uma certa distribuição xpx dx. Tá certo? Então, se todos esses ids vêm de uma mesma distribuição p de x, então o x barra é um estimador da média. Tá certo? Isso aqui é só um nome que eu estou dando para isso aqui, tá? É só uma definição. Ou seja, usando a nomenclatura da aula passada, a gente pode definir um estimador da média, que é simplesmente x barra. Tá? Na aula passada a gente viu que isso aqui é só uma escolha. A gente pode fazer outras escolhas aqui, que te dão estimadores também consistentes, sem viés e com uma certa eficiência, né, que pode ser que no seu problema especificamente seja mais conveniente. Tá? Mas esse aqui é um dos estimadores tradicionais e a gente vai ver por que daqui a pouquinho. Tá? A questão é a seguinte, o estimador em si, ele também tem variância. Né? Bom, aqui o teorema do limite central mostra que esse cara vai para μ quando o n vai para infinito, então o nosso estimador é consistente. A gente consegue ver facilmente que o valor esperado do μ vai ser igual a somatória sobre 1 sobre n, valor esperado do xi, que vai ser igual a n sobre n μ. Então ele não tem viés, tá? Nesse caso especificamente, em geral também não tem. E agora a gente pode calcular qual é a variância do estimador. Certo? Ou seja, uma coisa é a variância de x. É comum as pessoas confundirem a variância de x com a variância de μ. Uma coisa é a média da distribuição, que tem uma certa variância. O estimador da média da distribuição tem uma variância. Outra coisa é a variável da distribuição. Tá certo? Aqui é a variância do estimador. Tá? Então, a gente já falou isso de algumas formas diferentes, mas é bom, acho que, a gente repetir. Então, para a gente calcular aquele v ali, basta a gente pegar o valor esperado do estimador ao quadrado. Tá? Porque aí a gente já sabe a gente sabe que o valor esperado do estimador é o próprio μ, então basta a gente subtrair μ quadrado para ter a variância, certo? Então esse cara aqui vai ser o valor esperado de somatório xi sobre n ao quadrado, tá certo?
esse somatório quadrado aqui, eu vou separar com dois somatórios multiplicados, um com o índice I, outro com o índice J, tá bom? Então isso aqui vai ficar assim. Valor esperado, somatório sobre I, de x I quadrado, mais somatório sobre J, sobre I diferente de J, xi, xj. Aquele truquezinho, pessoal, de pegar esse quadrado aqui, transformar em dois produtórios, produto dos produtórios, dois somatórios, produto dos somatórios, esse somatório duplo, separa o somatório duplo num que o I é igual a J e um que o I é diferente de J, tá certo? Então isso aqui era para ser I diferente de J. E eu tenho que pegar o valor esperado dessa brincadeira toda aqui. Tá? Só que veja, vamos olhar esse pedaço aqui primeiro. Tem N quadrado, sim. Aqui eu botei, no meu caderno eu botei fora. Tá? Isso. Mas veja, o valor esperado de xi quadrado é igual ao quê? É a variância de x mais mi quadrado. Todo mundo vê isso? Né? Só pela definição da variância, né? O valor esperado do cara ao quadrado menos o valor esperado do cara ao quadrado. Beleza, então a gente pode usar essa expressão aqui, porque o valor esperado vem para cá, é linear. Então vai ficar assim, 1 sobre n quadrado. Aí eu vou abrir um parênteses grande aqui. Esse cara vai ficar assim, soma sobre i desses caras. Só que aqui no lado direito não depende de i, porque todas as variáveis vêm da mesma distribuição, tá certo? Então eu vou ter n vezes aquela brincadeira ali, que vai ser v do x mais mi quadrado. Deixa eu ver, é isso aí. Agora esse cara, o valor esperado desse cara aqui, como meu i é diferente de j e eles são i e d, ou seja, são independentes, então esse cara aqui, o valor esperado, né, de xi, xj para x diferente de j é como? É integral dxi, dxj, xi, xj vezes p de xi, p de xj, porque eles são independentes. Então isso aqui naturalmente vai ser mi ao quadrado. Tá certo? Porque vai ser, as duas integrais fatoram, né, como produto das duas integrais iguais, cada uma dessas integrais dá mi, então esse cara dá mi quadrado. Certo? Então, agora quantas vezes mi quadrado eu tenho? É uma matriz quadrada, né? Só que eu estou tirando a diagonal. Então é n quadrado menos n. Tá? Então eu tenho aqui mais n quadrado menos n, que multiplica mi quadrado. Tá certo? Bom, eu tenho um NV. Opa, deixa eu ver se eu errei alguma coisa. É isso mesmo. Tá certinho. Tá? Então eu tenho um NV, eu tenho um N mi quadrado. Agora eu tenho menos N mi quadrado aqui. Tá? Então esse cara aqui, ó, vai embora com esse aqui. Tá? Para eu ter a variância, eu preciso subtrair daqui o valor esperado do estimador ao quadrado, que é o próprio mi quadrado, tá certo? Então, eu tenho aqui que a variância de mi vai ser essa expressão que eu tinha menos mi quadrado. Só que eu tenho um n quadrado embaixo. Então, eu tenho aqui menos mi quadrado, que eu multiplico em cima e embaixo por n quadrado, e vai ficar assim. 1 sobre n quadrado. Aqui eu vou ter nv, que é esse pedaço aqui, mais n quadrado mi quadrado menos n quadrado mi quadrado. V de x sobre n. Tá certo? Naturalmente, o estimador da média, ele é mais estreito do que a própria variável. Tá certo? Ou seja, você consegue saber mais sobre ele do que você consegue saber sobre a variável, no sentido de que a variância dele é menor do que a variância da própria variável. Quando o n vai para infinito, esse cara vai para zero, significa que isso aqui vai para uma delta de Dirac, ou seja, seu estimador é consistente. Tá certo? Que a gente já tinha visto antes. Mas aqui a gente calculou explicitamente a variância desse estimador, supondo que eles são I e D.
Se não fosse I e D, esse valor esperado aqui ia ter uma correlação, certo? Então, por exemplo, quando as pessoas fazem MCMC, elas têm que tomar cuidado, porque por mais que o MCMC, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, que é uma técnica de obter amostras de uma distribuição complicada, te dê uma amostra de uma distribuição complicada, ele não garante que os pontos da amostra são não correlacionados. Então, quando você vai calcular isso aqui, na verdade, essa correlação importa, tá certo? Principalmente porque o que vai acontecer é que se você tiver uma autocorrelação muito grande entre os pontos, seu MCMC não está sendo bom e a sua variância pode ser ainda maior do que simplesmente V sobre N. Você pode estragar completamente suas estimativas. Tá bom? Beleza, mas então até aqui a gente não tinha nenhuma surpresa. A surpresa vai vir agora. Quer dizer, não sei quem já viu isso, então talvez para alguns seja surpresa, para outros não. Vamos supor o seguinte, eu quero estimar a variância. Tá? Veja, aqui eu estou estimando a variância do estimador da média, que me dá em termos da variância de x. Mas a variância de x é uma certa integral da distribuição que eu preciso conhecer para calcular isso. Mas geralmente eu não conheço nada da distribuição. Na verdade, eu estou estimando, às vezes, tudo dos dados diretamente. Então eu não sei quem é v de x. Então eu preciso estimar v de x também. E não só estimar v de x, mas estimar v de x, saber qual erro que eu estou fazendo na estimativa de v de x e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que a gente vai estimar v de x, meu estimador v, chapéu, tá? Que eu vou botar um xzinho aqui, só para a gente lembrar de quem que ele está estimando. No livro ele bota assim, mas eu acho que não precisa, né? A gente bota o chapéuzinho só no v, vocês entendem. Então esse cara aqui... Agora é o seguinte, eu preciso estimar a minha variância, mas eu também não sei minha média, ou sei minha média. Então são duas situações diferentes, tá? Normalmente você não sabe a média, a gente vai fazer esse caso depois, mas vamos supor que por alguma razão você sabe a média e só não sabe a variância. Nesse caso, você pode estimar usando o estimador que vocês estão acostumados, que é esse aqui. Xi menos o mi conhecido ao quadrado sobre n. Tá certo? Aí você pode pensar, bom, será que esse estimador é bom? Vamos calcular a variância dele, vamos calcular o valor esperado dele. Certo? Opa, desculpa. Soma sobre I, tá? Toda vez que é soma sobre I é de 1 a N, tá? Onde N maiúsculo é o número de elementos. Então, vamos lá. 1 sobre N, soma sobre I, o valor esperado de xi menos mi ao quadrado. Só que isso aqui é a variância de x. Tá certo? Então, esse aqui vai ser... Isso, a variância de x. Então, isso aqui vai ser n variância de x dividido por n, o que é a variância de x. Ou seja, se você tem uma amostra, xi, por alguma razão você sabe com certeza absoluta quem é o mi, agora você numericamente pega um valor desse, subtrai disso aqui, eleva ao quadrado, soma todos os caras que você tem e divide pelo número de caras que você tem. Isso te dá uma estimativa da variância da sua amostra. Tá certo? A pergunta é, na prática eu não conheço nem a média nem a variância. O que acontece se eu tentar estimar a variância sem conhecer esse cara aqui? O que eu posso fazer? Botar um estimador, o mais natural é a média aritmética, do mi aqui. Será que isso muda alguma coisa? Né? Então vamos lá. Um novo estimador da variância, ele vai ser soma sobre i de xi menos mi chapéu, tá certo? Ao quadrado sobre n. Vamos ver agora o valor esperado dele. Então, 1 sobre n vem para cá. Aí a gente bota o valor esperado aqui. Soma sobre i de... Assim. Soma sobre i. O valor esperado de xi menos mi ao quadrado. Isso aqui que tem um chapéu. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, porque esse cara aqui não é mais aquilo que vocês estavam pensando. Tá certo? Esse cara aqui não é xi menos o mi, que é um número dado.
esse cara aqui é um xi, e o meu mi barra, meu mi chapéu, é uma soma sobre xi de novo. Tá? Então, isso aqui não é trivial, a gente tem que abrir a conta e fazer direitinho. Vamos lá, a gente vai abrir a conta, 1 sobre n, soma sobre i, aí vamos fazer assim, quadrado do primeiro, menos 2 vezes xi mi chapéu, mais mi chapéu ao quadrado. Tudo com valor esperado. Isso. Obrigado. Bom, vamos por partes. Pego o valor esperado de cada um desses caras aqui. Deixa eu reescrever só para ficar bonitinho. 1 sobre n, soma sobre i. E aqui vai ficar assim. Abre um parênteses, valor esperado de xi ao quadrado. Menos. Agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer assim. Essa soma aqui. Vou botar um colchete. Esse cara aqui, ó, em vez de eu fazer primeiro o valor esperado dessa brincadeira, eu vou primeiro fazer a soma. Mas esse cara aqui não depende de i. A soma desse cara aqui, de xi, vai ser n vezes mi chapéu. Tá? Então isso aqui vai ficar 2 vezes n vezes mi chapéu. Tá? E eu tenho que botar um valor esperado nisso aqui. Bom? E por último, o valor esperado de mi chapéu quadrado. Mais valor esperado de mi chapéu quadrado. Tá? Bom, isso aqui obviamente... desculpa, esse cara aqui tem um somatório, tá? O somatório dá um fator de n aqui. Tá? Bom, menos 2n mais n fica menos n, mesma coisa aqui. Então isso aqui vai ficar 1 sobre n. Esse cara aqui, ó, é a variância de x mais mi quadrado. Tá certo? Esse valor esperado aqui. Daqui para cá? Então, daqui para cá o que a gente fez? Tem um valor esperado. Primeira coisa é, o valor esperado é linear, pega o valor esperado desse cara aqui. Está aqui. O segundo cara, ao invés de eu pegar o valor esperado desse produto aqui, eu vou passar primeiro a soma para dentro. Só que a soma de xi, soma de i de xi, vai ser igual a mi chapéu vezes n. Que é esse pedacinho aqui. Tá? E aí o mi, o outro que eu já tinha. Ah, tá, beleza, desculpa. Porque eu achei que a soma estava batendo todo mundo. Não. Por isso que eu tirei o parênteses aqui. É só no primeiro. Aí a soma aqui transformou nisso aqui e a soma aqui virou só n, porque os termos eram todos iguais. Ok. Bom, então a gente tem esse cara aqui. Esse fica igual, fica assim, menos n, valor esperado do estimador ao quadrado. Só que a gente já sabe quem é esse cara aqui. Isso aqui é a variância do estimador mais mi quadrado. Só que quanto é que é a variância desse estimador aqui? Está ali, né? Ali. Não está mais aqui, né? Mas a gente sabe que é a variância de x sobre n. Né? Então, esse cara aqui vai ser a variância de x sobre n. Deixa eu ver se eu estou... Isso. Desculpa, variância de x. Espera aí, só para pegar a coisa certa. Isso. Então fica assim, ó. A variância de x sobre n mais mi quadrado. Certo? Só que aqui eu tenho soma de um monte de coisa igual. Então isso aqui vira n. Tá? N vezes mi quadrado, n menos n vezes mi quadrado. Então, esse mi quadrado vai embora com esse mi quadrado aqui.
Veja aqui eu tenho 2 vezes nm quadrado. Aqui eu tenho mais nm quadrado. Aí, menos 2 mais 1. Tá? E agora olha aqui, eu tenho n vezes v, menos n sobre n, menos 1 vezes v. Então olha aqui que legal. N menos 1 sobre n v de x. O que isso quer dizer para vocês? Isso. Esse aqui é um estimador enviesado. Esse aqui que vocês, a vida toda de vocês usaram é enviesado. Principalmente para n pequeno, né? Para n3, 4. É altamente enviesado. Então a gente pode colocar, só que é o seguinte, vocês vejam que esse n ficou quietinho aqui, ó, o tempo todo. Eu posso definir um novo estimador, que é o estimador que inclui o que a gente chama de correção de Bessel. Você vê que isso aqui não é uma coisa muito nova, tá? O Bessel já sabia disso. Então, você vê que o estimador da variância de x não enviesado é 1 sobre n menos 1, soma de x menos mi, chapéu e quadrado. Pronto. Esse cara aqui é o estimador não enviesado. Certo? Então, esse cara aqui vai te dar melhores resultados, mesmo se sua amostra tiver 5, 6 elementos. Então, tu pegar as bibliotecas de programação de estatística que envolvem estimativas da variância, eles vão estimar dessa forma aqui. Tá? Não. O certo é esse aqui. Se você vai... Bom, por exemplo, se você pegar a GSL, que é uma biblioteca mais antiga, ela vai ter as 2 implementações. Uma que você sabe a média, mas aí você diz para ela a média e pede para calcular a variância. E outra que ela vai estimar a média e a variância ao mesmo tempo. Nessa que ela estima a média e a variância ao mesmo tempo, ela já usa a correção de Bessel. Bom, se o seu n for da ordem de 100, isso aí vai dar 1% de erro. Mas dependendo da precisão do que você está trabalhando, 1% pode ser relevante, né? Então, é bom tomar cuidado. Então, isso assim, é um alerta para que as coisas que aparentemente são intuitivas, né, como esse estimador aqui, ó, você não está levando em consideração que esse cara flutua. E o fato dele flutuar junto com esse cara aqui dá essa combinação estranha que resulta nesse fator, né, de n menos 1 sobre n. E claro, quando n vai para infinito, esse negócio vai para 1. Tá? Correção de Bessel. Bom, você pode querer seguir em frente. E aí eu acho que eu vou deixar isso como um exercício para as 3 distribuições, tá? Mas você pode fazer o seguinte: quem é a variância da estimativa da variância? Como é que você calcula o erro na barra de erro? Quão precisa é a sua barra de erro, certo? Bom, aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar esse cara aqui, vai pegar o valor esperado de V, chapéu, menos o valor esperado de V, chapéu, né, ao quadrado. Tá certo? Se vocês abrirem isso aqui, eu fiz só um pedacinho, vocês vão ver que, né, isso aqui vai ser... Se o seu estimador for não enviesado, ou seja, se tiver a correção de Bessel, isso aqui vai ser assim. 1 sobre n menos 1 ao quadrado, somatório de xi menos mi ao quadrado, chapéu, ao quadrado, o valor esperado. Então, se vocês abrirem essa brincadeira toda aí, vocês vão ver que vocês vão ter 4 somatórios. Você vai ter os 4 somatórios, vai ter uma situação em que todos os x são iguais. Então, você vai ter um pedaço proporcional ao 4º momento da sua distribuição, tá certo? E aí você vai ter os termos proporcionais ao 3º momento, 2º momento, assim por diante. Por isso que isso aqui fica mais complicado, não dá para a gente dar um resultado geral, né? Mas quando, por exemplo, isso aqui é gaussiano, você consegue ver que esse cara vai ser proporcional a uma coisa do tipo sigma, a 4ª dividido por n. Tá? Vamos lá. Então, vamos dizer que você tem uma certa amostra, tá certo? Então, a sua amostra está aqui, vamos dizer numa linha.
Aí ela tem mais pontos aqui. Tá certo? E aí você faz a seguinte pergunta: onde é que é a média? E você estima a média usando a média aritmética. Você pega esses caras todos, soma, divide por n e descobre que a média está aqui. Então esse cara aqui é a sua estimativa da média. Tá? Aí você fala, beleza. Agora eu quero calcular a variância desse negócio. Aí você pega o estimador da variância e calcula o estimador da variância. Você encontra que esse V chapéu é igual a um certo número, e aí você pode tirar a raiz dele, você dá o desvio padrão, você bota menos para um lado, mais para o outro, e você fala que, ó, esse aqui é, digamos, menos sigma chapéu mais sigma chapéu, onde a gente define o sigma chapéu simplesmente como a raiz desse cara aqui, tá certo? Aí você se pergunta o seguinte, pensa só na média. Aqui eu tenho n pontos. Esquece a variância por um instante. Se eu pegar uma outra amostra de n pontos, o meu mi chapéu não vai estar mais aqui. Talvez ele esteja aqui. Se eu pegar outra amostra de n pontos, em vez de estar aqui, vai estar aqui. Certo? E eu vou fazer nessa brincadeira n vezes até eu descobrir que esse cara vai ficar nesse intervalinho aqui, que é menos sigma sobre raiz de n e mais sigma sobre raiz de n. Porque a gente sabe que a variância do estimador da média, né, é igual a 1 sobre n, a variância do estimador de x. Então você vê que na hora que quando eu faço a amostra de x, o x dança aqui com variância sigma, com desvio padrão sigma. A média já dança mais apertadinho aqui, tá certo? Agora, se você se perguntar como que essas barras de erro se mexem, elas também vão se mexer. Ora elas vão ser maiores do que elas deveriam, ora um pouco menores do que elas deveriam, certo? E isso é dado pela variância da variância. Então a variância da variância diz quanto que a barra de erro se mexe em torno da média errada. Da média errada porque é só a estimativa, tá? Da estimativa da média. Então essas coisas todas ficam se mexendo. Toda vez que você tem uma realização diferente, elas têm um pouco para lá, um pouco para cá. Entendeu? Agora vamos ver o seguinte, a gente vai introduzir um dos conceitos que, pelo menos para a cosmologia, tem sido um dos mais importantes para fazer estudos de modelos cosmológicos. Tá? Como eu falei para vocês lá no comecinho, esse tipo de análise que a gente vai descrever com o método da máxima verossimilhança é uma metodologia que depende da sua capacidade de modelar bem o que está acontecendo com os dados. Tá? No caso em que você não modela bem, você precisa estimar não só o modelo teórico, mas também o modelo para os erros dos dados. Certo? Aí são os métodos não paramétricos ou independentes de modelo, que a gente vai abordar uma coisa ou outra mais lá para frente. Tá bom? Mas por enquanto a gente vai pegar essas técnicas de análise paramétricas, tá? Paramétricas é porque a gente conhece, ou supõe que conhece, a distribuição dos dados. Outra coisa que é bom a gente ressaltar antes de começar a ver isso aqui é o seguinte. Por enquanto, a gente só viu estimadores para momentos da distribuição. Ou seja, eu tenho uma certa distribuição, P de x, certo? Eu posso calcular os vários momentos aqui. Eu tenho a média, então eu tenho o valor esperado de x menos mi elevado a n. Isso aqui é o que a gente chama dos momentos centrais da distribuição. Então eu posso estimar esses caras aqui, porque toda distribuição tem momento central. Então, digamos, eu posso criar estimadores que são genéricos no sentido que eles estimam essas características que existem em todas as distribuições. Tá certo? Mas pode ser que você esteja trabalhando uma distribuição específica, que tem uma parametrização, e você quer entender um parâmetro da sua distribuição, que não está, de uma forma simples, associado a nenhum momento. Né? Você pode muito bem ter isso. Né? Um parâmetro que, na verdade, quando você tentar calcular um momento qualquer, o parâmetro está relacionado com uma certa integral da distribuição. Mas muitas vezes você está interessado naquele parâmetro, que geralmente é um parâmetro físico. Tá certo?
Então, por mais que tradicionalmente a gente comece os estimadores com estimadores que estimam momentos da distribuição, né, seja a média ou a variância, ou a variância da variância relacionada ao quarto momento, assim por diante, a gente pode ter estimador para qualquer coisa. Não precisa ser simplesmente um valor esperado. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem aqui um L para os meus dados, dado uma hipótese que são parâmetros. Tá certo? Aquilo que a gente discutiu lá na outra aula. No caso I e D, isso aqui é simplesmente, por exemplo, produtório de P de XI sobre uma certa hipótese, θ. A gente está parametrizando sobre θ, como simplesmente um valor de θ. Tá bom? Bom, veja bem. Se você supõe que essa distribuição está certa, ou seja, que a forma funcional aqui é correta, seja porque isso pressupõe que x é gaussiano, ou x é Poisson, ou x é multinomial, o que quer que seja, certo? Se essa suposição é certa, você pode se perguntar: o que você espera do valor dessa função aqui? Se seus dados de fato se distribuem de acordo com aquilo, você espera que os valores de θ em que a probabilidade dos dados sejam maiores, né, seja o mais razoável, ou pelo menos próximo do razoável. Tá? Isso não tem uma prova de que isso de partida é um bom estimador, mas você prova que para certas distribuições isso vai ser um bom estimador. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem situações mais delicadas em que essa escolha não te dá um bom estimador, nem consistente, por exemplo. Tá certo? Mas, como regra geral, funciona. E quando não funciona, você pode fazer modificar um pouco o seu problema para que passe a funcionar. Tá certo? Ou seja, a gente tem aqui o princípio da máxima verossimilhança. A gente diz que θ chapéu, o estimador do θ chapéu é igual a maximização da função L dos dados, dada a sua hipótese aqui, em θ. É o máximo sobre θ dessa função aqui. Tá? Bom, isso aqui é fácil de ver, que o máximo de uma função, para quem lembra de cálculo 1, é simplesmente derivada de L em relação a θ, calculado em θ chapéu, é igual a zero. Tá certo? Claro que isso aqui tem que se tomar todos os cuidados que se toma quando você faz essa hipótese, né, de que, bem, isso aqui pode ser, sua distribuição pode ser assim. Você pode encontrar esse cara e esse cara aqui. Tá certo? Então pode ser que você esteja encontrando um máximo verossimilhança que não seja. Tá? Do ponto de vista analítico, se você consegue encontrar todas as raízes do L, você estuda a derivada próxima aqui, descobre se a concavidade é para cima e para baixo, escolhe a maior e acabou. Né? Do ponto de vista numérico, aí vira um problema realmente complicado, porque você não tem muito como saber isso a priori. Então existem técnicas que são minimizadores estatísticos não, esqueci o nome. É porque eles variam estatisticamente a tentativa de busca de raízes, né? E aí eles fazem digamos, um estudo, então eles tentam numericamente encontrar todas elas e depois decidem qual é a maior para te dizer quem é o máximo de verdade. E você ainda poderia ter problemas do tipo uma distribuição que é assim, onde esse máximo é idêntico a esse aqui. Aí você vai falar o quê? Se for bidimensional, você ainda pode ter uma linha de máximos. Né? Bom, mas isso são problemas que vão acontecer e você vai estudar os estimadores nessa situação e você vai ver o problema físico, o significado dessa degenerescência, né? Porque às vezes você tem um parâmetro que está degenerado. Por alguma razão, os dados estão dizendo para você que eles não podem te falar nada. Tudo bem? Não, da gaussiana invertida. Não cai. Qual gaussiana invertida? Ah, sua gaussiana é com...
Vasos na mão. Eu que comecei a falar que ela começou a rir, eu achei, nossa, por que tá tão engraçado essas distribuições, né? Mas tá, bom, então é culpa do Caio. Então, por exemplo, isso pode dizer, por exemplo, que os seus dados são incapazes de falar alguma coisa sobre uma certa linha dentro do seu espaço paramétrico. Né? Digamos que isso aqui é tipo aquele, o pessoal chama de chapéu mexicano, né? Tipo um sombreiro. Esse aqui é um chapéu mexicano ao contrário. Né? Que é igual no caso dos bósons de Goldstone. Né? Então você tem uma linha de degenerescência onde você tem assim, um máximo numa linha. Então o que isso está te dizendo, o que os dados estão dizendo para você é o seguinte, esses dados são incapazes de distinguir sobre pontos nessa linha aqui. Todos esses pontos nessa linha são igualmente razoáveis na nossa percepção. Aí você precisa de um conjunto de dados diferentes que seja ortogonal e que quebre essa degenerescência, por exemplo. Isso acontece muito em cosmologia. Vocês já devem ter visto, por exemplo, você tem assim uma estimativa de ômega m e uma estimativa de sigma 8. Aí você vê assim um certo conjunto de dados te dá um corte, uma distribuição gaussiana com um corte em um sigma que está dessa altura aqui. Aí você pega um outro conjunto de dados, ou seja, tem uma correlação forte aqui entre sigma 8 e ômega m. Digamos que seja uma correlação quase perto de 1. É basicamente a mesma coisa dizer que a sua distribuição ela tem essa linha aqui, onde ela tem mais ou menos a mesma probabilidade sobre aquela linha toda. Tá certo? Então, ele determina alguma coisa, mas não o que você quer ainda. Aí digamos que você estuda um outro conjunto de dados, traça a função de 2 pontos, traça a distribuição de probabilidade sigma 8, dado essa outra verossimilhança, e descobre que é assim. Então, muitas vezes, aquilo que eu estava falando para vocês, por exemplo, no forecasting, você faz um forecasting de um certo conjunto de dados, de uma certa ideia que vocês têm, calcula aquela matriz Fisher. Com a matriz Fisher, você consegue desenhar essas elipses de erro, tá? Que tem a ver com aquela covariância que vocês vão encontrar. E aí você pode mostrar, olha, esses dados que a gente já conhece hoje, eles te dão uma distribuição assim. Esses dados que eu estou propondo no meu telescópio aqui, eles vão me dar nessa direção aqui. Certo? Você vai ver que se você combinar dados que têm correlação assim com dados que têm correlação assim, o seu erro vai ficar pequenininho aqui. Enquanto se você pegar outro conjunto de dados, digamos que você precisou de 1000 pontos para fazer isso, você pegar outros 1000 pontos para fazer esse cara aqui, ó, você vai ter um outro cara que vai ser assim, ó. A diminuição da barra de erro vai ser irrisória, tá certo? Você não vai melhorar, você vai dizer muito mais coisas sobre aquilo que você já sabia, tá certo? Claro que se um for muito menor que o outro, um domina sobre o outro, mas mesmo assim o outro não serviu de nada para ajudar, entendeu? Por isso que no forecasting, você, além de outras coisas, você tem que ver como que os erros se combinam. Né? Principalmente porque, normalmente, você tem um espaço de muitas dimensões. Então, você tem que olhar para isso em todas as dimensões possíveis. De preferência, em várias ao mesmo tempo. Geralmente, a gente faz essa inspeção visual 2 a 2 das dimensões. Mas, às vezes, acontece uma coisa que você não está percebendo, porque o espaço, sei lá, 6 dimensões, quem tem intuição para 6 dimensões? Ele faz uma coisinha esquisita assim, o outro faz por aqui, os dois intersectam num ponto só e o barra de erro diminui muito por causa disso, entendeu? Mas, bom, isso são particularidades, como eu falei para vocês, são particularidades dos problemas que precisam ser resolvidas caso a caso, tá bom? Numericamente, só se vocês pensarem um pouquinho, né, que vocês vão ver que esse cara aqui vai ser tipo uma gaussiana. Gaussiana exponencial de x quadrado. Pô, exponencial de, quando o seu x quadrado for igual, se o seu x for 10, exponencial de 100. Exponencial de menos 100 é um número catastroficamente pequeno para o computador. Não tão pequeno assim, mas já começa a ficar perto dos limites de precisão que a máquina tem, entendeu? Então, por causa disso, motivos práticos, a gente geralmente trabalha com menos 2 vezes o logaritmo natural da verossimilhança, tá certo? Às vezes a gente chama esse cara aqui de Qi quadrado, mas nem sempre isso é um Qi quadrado no sentido de que é uma variável que se distribui tal qual uma distribuição Qi quadrado. Mas, bom, é tradicional escrever assim, então, por favor, lembrem o que significa esse cara aqui. É simplesmente menos 2 vezes log da likelihood, tá bom? Então você pode simplesmente agora minimizar. Então, o logaritmo de exponencial de menos 100 é menos 100. Então, numericamente, é um número bem mais comportado para você representá-lo como um número de ponto flutuante no computador. Porque, por exemplo, você pega a precisão dupla da máquina padrão, hoje em dia, todos os computadores que você vai usar na prática.
Você vai ver que você não consegue representar números maiores que 10 a 300. É um pouco diferente disso, tem umas casas ali diferentes. Mas, basicamente, números maiores que 10 a 300 ou números menores que 10 a menos 300 não são representáveis. Você tem um underflow ou um overflow do seu float, do seu número de pontos flutuante. Isso aí é pro logaritmo, né? Isso é um motivo para esse menos 2? Tem sim, a gente vai ver daqui a pouquinho. O menos é porque você minimiza em vez de maximizar, mas isso é porque numericamente... Porque assim, você pode minimizar uma função ou maximizar menos aquela função, né? Então, numericamente, as pessoas não implementam um maximizador e um minimizador. As pessoas geralmente implementam só um minimizador, e aí você que multiplica seu negócio por menos 1 e minimiza em vez de maximizar, caso que seja o que você queira fazer, entendeu? Por isso que a gente bota o menos aqui, porque geralmente no computador você tem os minimizadores implementados. Tá? E o 2 a gente vai descobrir já. Se a gente tiver... Pode colocar nessa fórmula aí, eu não entendi. Esse minimizador é igual. O mínimo dessa função sobre θ é igual ao θ chapéu. Se você preferir, você pode definir ainda assim. Derivada de menos 2 vezes o logaritmo natural da likelihood em relação a θ calculada neste ponto especial θ chapéu é igual a zero. Ou seja, é uma definição implícita do θ chapéu. A gente vai ver exemplos. Isso é igual a máxima verossimilhança. Isso é exatamente a máxima verossimilhança, mas mais bem comportada numericamente. Tá. Agora você pode, logaritmo, você pode ficar à vontade. Se o seu log de alguma coisa for maior que 10 a 300, é porque o negócio é grande demais, entendeu? Você não precisa se preocupar com isso. Bom. Se você tiver em muitas dimensões, o que vai acontecer é o seguinte. O seu θ chapéu vai ser o máximo de L sobre este vetor aqui. Então, é uma maximização multidimensional. Você não pode maximizar em relação a uma variável só. Se você maximiza em relação a uma só, você tem que pressupor quais são as outras. Aí você vai, na verdade, estar encontrando o estimador de máxima verossimilhança condicionado à hipótese de que os outros θ são iguais a tal, tanto e tanto. Ou seja, se você calcula esse cara aqui só em relação a um certo θi, para encontrar o estimador só do θi, esse cara ele vai depender do x, né? Vou botar j aqui, só para não confundir com esse i aqui, tá? Aqui tem todos os θs. Então, se você está maximizando em relação só ao θj, os outros θ diferentes de j, k diferente de j, eles têm que estar fixos em algum valor, tá certo? Então, se você quiser, nesse caso, encontrar a máxima verossimilhança, você vai encontrar, só que ela é condicionada a uma hipótese adicional de que os outros parâmetros são conhecidos, tá certo? Se não, você é obrigado a maximizar em relação a todos os parâmetros ao mesmo tempo. Então, agora você tem uma função complicada de θ, que é multidimensional, e você anda nesse espaço multidimensional até encontrar o valor onde L é maior. Aí vocês têm que ver que é uma técnica numérica complicada você encontrar máximos nessas situações, certo? Existem várias bibliotecas numéricas que são especializadas em fazer isso. Principalmente que, às vezes, você tem a maximização disso, ou melhor, ou também a minimização, que é o mais comum, né? A minimização sobre θ de menos 2 vezes o logaritmo natural da likelihood, tá certo? E você tem, por exemplo, que θ e tem um certo limite, θ upper, lower, θ, né? Você tem limites assim, ou seja, você tem desigualdades. Isso aqui é minimização constrangida ou restrita, tá? Mas você pode ter coisas mais complicadas. Você pode ter a restrição sobre uma função de θ, por exemplo. E aí é uma outra classe de problemas numéricos complicados, que é minimizar sob hipóteses de restrição do seu espaço. Porque muitas vezes o θ é o seu espaço paramétrico e você não conhece ele de menos infinito a mais infinito. Por exemplo, caso
que eu sempre falo, da massa do fóton. A massa do fóton não pode ser negativa, então pelo menos está restrito para maior que zero. Então você tem que minimizar na hipótese de que m é maior que zero, m gama, digamos assim. Mas você pode ter outras situações em que você tem um máximo e um mínimo, ou uma certa combinação linear de 2 ou 3 parâmetros tem que estar entre menos 1 e 1, né? Por exemplo, são ângulos ou qualquer coisa do tipo, tá certo? Então isso aqui vai complicar bastante o seu problema. Você vê que aqui a coisa começa já a se tornar um mundo de possibilidades de problemas de implementação, problemas práticos de como você tira números dessa verossimilhança, de uma verossimilhança. Então vamos ver um caso prático do princípio de máxima verossimilhança. Vamos supor o seguinte: a minha verossimilhança é dada por esse conjunto aqui, tá? Que não é I e D. Eles são independentes, mas eles vêm cada uma de uma distribuição diferente. Tá bom? Isso aqui é um exemplo que eu estou colocando porque eu vou fazer um projetinho para vocês recalcularem a energia escura, tal qual foi feito na década de 90, né, que foi o que deu uma mudança no caminho da cosmologia, certo? Então você tem esse cara aqui, sob a hipótese de que você tem uma média conhecida, tá? E você tem uma coleção de erros que podem ser diferentes, mas são conhecidos, tá bom? Então nesse caso a sua verossimilhança gaussiana vai ser assim: produtório sobre I, de exponencial de menos xi menos mi ao quadrado sobre 2 sigma I ao quadrado, dividido por raiz de 2 π elevado a n, produtório do sigma I. Não, é porque a gente vai estudar o estimador de máxima verossimilhança nessa situação. Tá bom? Está compreensível para todo mundo? Isso aqui é simplesmente um produto de várias P's, onde todas as P's são gaussianas com a mesma média μ, mas cada uma delas tem uma variância diferente, sigma I quadrado. Tá bom? Então você está medindo a mesma coisa, só que uma hora você mediu, o barra de erro era de um jeito, uma hora você mediu, a barra de erro é outra, uma hora você mediu, a barra de erro é outra. Toda vez que você mediu, você tem uma barra de erro diferente. Digamos que seja o mesmo objeto no céu, com a mesma média de luminosidade, mas cada hora que você mediu, você tem uma atmosfera diferente, que atrapalhou menos ou mais a sua observação, por exemplo. Então sua barra de erro é diferente, né? Sei lá, tem vários outros motivos para você ter uma barra de erro diferente para a mesma medida. Tá bom? Sim, sim. Na verdade, a gente vai fazer esse passo para ver depois. No caso da cosmologia, o mi é diferente para cada i. Beleza. Então vamos lá. Quem é menos 2 vezes log disso aqui? Vamos botar aqui um quadrado. Vai ser menos 2 vezes log daquilo ali. Olha que legal. Soma sobre i de xi menos mi quadrado sobre sigma i quadrado. Esse cara aqui eu vou ignorar porque eu estou maximizando essa função, isso aqui é uma constante que me interessa. Esse cara aqui está no denominador, menos log disso aqui vai ficar positivo, vai ficar assim, mais 2 vezes somatório do logaritmo natural de sigma i. Tá certo? Mais uma constante que não interessa. Tá? Bom, vamos fazer o nosso cálculo de mi. Né? Então a gente pega aqui, primeiro, do ponto de vista de mi, isso aqui é constante. Então, se eu conheço os erros, eu não preciso me preocupar com o sigma, tá? Esse cara aqui, claramente, é uma função com mínimo e sem máximo, tá? Basta você olhar para isso aqui, é soma de quadrados, isso aqui vai ter um mínimo e não vai ter máximo, tá bom? Então, você só vai ter um mínimo global, digamos assim. Você não precisa se preocupar com múltiplos mínimos. Bom, isso vai ser evidente na hora que a gente fizer a conta, que é banal, tá? X quadrado, aqui quadrado de mi, calculado em mi chapéu, é igual a 2 vezes somatório de xi menos mi, tem menos aqui,
dividido por sigma I quadrado. Isso aqui foi calculado em Mi chapéu. É igual a zero. Veja, isso é uma definição implícita para Mi chapéu como função dos dados. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer que WI é igual a 1 sobre sigma I quadrado. Tá certo? E a gente vai dizer que W sem índice é a soma de todos os Ws. Tá? Agora a gente pode isolar essa brincadeira aqui. Esse cara está multiplicado por WI, então esse cara é constante sobre I, então a soma dele vai dar o W, e aqui eu vou ter assim, somatório de WI XI vai ser igual a W vezes Mi chapéu. Mi chapéu é igual a 1 sobre W, soma WI XI. Então você acabou de descobrir que a média ponderada é o estimador de máxima verossimilhança para quando você tem essa combinação de erros aí. Tá? Se a sua distribuição não fosse gaussiana, a sua média ponderada provavelmente não seria o melhor estimador para essa média. Se você tivesse outros tipos de distribuições de probabilidade aqui. Tá certo? Por mais que a média ponderada possa ser definida em geral, você pode sempre usar ela nem sempre vai coincidir com um estimador bom. Tá? Nesse caso é um estimador de máxima verossimilhança, a gente vai ver depois que esses estimadores têm propriedades interessantes, né? Mas é isso. Tá? Quando os seus erros são iguais, todos os W são iguais, né? Então o que vai acontecer aqui? O seu W vai ser igual a N 1 sobre sigma quadrado. Tá certo? Esse cara aqui vai ser 1 sobre sigma quadrado. Corta, corta. Isso aqui vai ficar, no caso em que todos os sigmas I são iguais a um certo sigma, o seu Mi chapéu vai ser 1 sobre N soma de XI. Então a média aritmética também é um estimador de máxima verossimilhança para a distribuição gaussiana. Tá certo? Pode ser que uma distribuição normalmente mais complicada tenha um estimador de média diferente desse cara aqui. Talvez mais eficiente. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos entrar nesse caso aqui, porque esse caso, o meu Mi não depende de sigma. E se eu quisesse estimar todos os erros aqui, pensem um pouquinho. Se eu tenho X pontos, se eu tenho N pontos, e eu tenho N desconhecidos erros, a gente não vai conseguir encontrar um mínimo razoável para essa função. Certo? Eu posso... Oi? Porque eu tenho muito grau de liberdade aqui. Eu posso variar todos os sigmas livremente. Certo? Deixa eu ver se eu fizer um sigma. Eu posso fazer aqui depois. Deixa eu fazer primeiro o caso que eu fiz no papel, depois eu faço esse outro caso, para a gente ver o tipo de problema que vai acontecer. Mas beleza. Então digamos que a gente vai estimar a nossa máxima verossimilhança agora simultaneamente em sigma e Mi. Então a gente foi para o caso em que todas as gaussianas são iguais. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó, a gente já viu o que acontece aqui, o sigma ele vai ficar todos iguais, vão ficar todos iguais, e agora eu preciso derivar esse cara e igualar a zero em relação a sigma também, mas calculado no mesmo ponto, Mi chapéu e sigma chapéu. O Mi chapéu eu consegui determinar independente de sigma, por isso que fica mais fácil de resolver, tá bom? Então agora a gente faz a derivada ali, vai ficar assim, menos 2 vezes sigma ao cubo, soma de xi menos mi chapéu ao quadrado, mais 2 vezes n sobre sigma igual a zero. Aqui é sigma chapéu, aqui é sigma chapéu. Tá? Vou falar. Isso, eu peguei todos os sigmas e supus que são todos iguais a um certo sigma sem índice.
Então vai aparecer um sigma aqui e o sigma aqui. Eu derivo essa expressão toda, né? O del mi eu já fiz, está aqui. Tem que fazer del sigma, justamente. E tem que ser igual a zero para ambas as variáveis no mesmo ponto. Porque senão não dá um estimador consistente. Não no sentido de consistência de estimador, mas consistente no sentido de mínimo simultâneo. Tá? Bom, agora é fácil, né? Corta esse 2 com esse 2, menos joga esse cara para lá. A gente vai ter o seguinte, esse sigma ao cubo para cá fica assim. Sigma ao quadrado é igual somatório de xi menos mi chapéu ao quadrado sobre n. Tá certo? Desculpa, professor, eu me perdi na conta. Por que temos um sigma ao cubo? Porque eu derivei 1 sobre sigma ao quadrado em relação a sigma. Aí saiu menos 2 e caiu aqui o cubo. E aqui eu derivei log. Tranquilo? Esse cara a gente já sabe que é dado por essa expressão aqui. Agora veja, no caso geral, eu tenho isso aqui. Então eu preciso resolver essa equação que, digamos, vamos reescrevê-la aqui. Então, aquela equação é assim. Soma. Espera um pouquinho. Isso. Eu vou chamar de WI chapéu. XI vai ser igual a W chapéu Mi chapéu. Então eu preciso resolver essa equação em conjunto com essa aqui, derivando todos os mis, todos os sigmas um a um. Tá? Eu não fiz essa conta, não sei o que vai dar, vamos ver aqui. Então quando eu derivar esse somatório aqui, vai sobrar só o iésimo termo do somatório, porque agora cada sigma é diferente. Então eu vou ter que menos 2 vezes sigma i ao cubo, agora aqui vai ser xi menos mi chapéu ao quadrado, vai mais 2 sobre sigma i, vai ser igual a zero. E aí eu preciso resolver essas duas equações simultaneamente. Veja que não é tão simples, tá? Porque esse mi aparece aqui e aqui. Eu posso multiplicar esse cara aqui, vai ficar assim. Vai ficar xi menos mi chapéu ao quadrado vai ser igual a 1 sobre wi ao quadrado, tá certo? Passei esse cara para cá, usei que 1 sobre sigma quadrado é o w, então esse cara vai estar aqui assim. Eu consigo encontrar todos os w's. Então, ó, w chapéu i vai ser igual a 1 sobre módulo de xi menos mi chapéu. Tá certo? Se eu substituir esse cara aqui, agora eu vou ter uma equação para mi que não está nem um pouco fácil de resolver, porque ela tem um somatório desses aqui e tal, eu vou ter que resolver ela numericamente. Por isso que, geralmente, pelo menos eu comecei a estudar essas coisas, toda vez que eu tinha um problema novo, eu tentava ir no papel e tentar encontrar essas derivadas e tal, e encontrar analiticamente o mínimo. E você rapidamente esquece, para de fazer isso e descobre que você tem que fazer isso numericamente, porque é praticamente impossível você fazer isso para um problema mais realista. Encontrar analiticamente o estimador. Você só consegue encontrá-lo numericamente. Muitas vezes, partes daqui você calcula numericamente também, que depende de integrais numéricas, entendeu? Então você normalmente tem pouco acesso a coisas analíticas nesse tipo de análise, tá certo? Bom, pessoal, até aqui como é que tá? Tudo bem? A única coisa que eu fiquei na dúvida é que, assim, quando então você estava supondo que, digamos, nesse caso, todos os nossos parâmetros não são conhecidos, nem mi, nem sigma, a gente sabe que os sigmas são iguais, mas não são conhecidos. Não, quando eles são iguais e ele não é conhecido, aí é esse caso aqui. Aí é moleza. Você resolveu, então, que
del mi igual a zero e del que del si igual a zero. Simultaneamente. Tá, eu achei que No mesmo ponto. Eu achei que era del quadrado, que del mi, del si. Eu chegava a levar tudo, e não que era só... Não. É um gradiente. Isso aqui é o gradiente igual a zero. Ah, beleza. Tá? Agora, olha que interessante, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Bastante tempo. E aí, aqui é um resultado que é importante entender ele profundamente, porque ele vai marcar uma diferença profunda entre a estatística bayesiana, a análise bayesiana e a análise frequentista. Tá certo? Então vamos lá. Vamos chamar de Qi quadrado menos 2 vezes o logaritmo natural da verossimilhança. Tá certo? E ela está parametrizada em termos de θ. Tá? Eu posso encontrar uma nova parametrização psi, tá certo? Que pode ser calculada, eu posso calcular aqui, digamos, o meu θ de psi ou psi de θ. Ou seja, essa relação é inversível no que diz respeito aos intervalos onde essas funções estão bem definidas, tá bom? Podem pensar isso como uma variedade. Na verdade, é uma variedade, tá? A verossimilhança toma valores numa variedade, e essas variedades você pode usar uma carta que você quiser para mapear os pontos, tá certo? E ela tem uma propriedade interessante. Del Qi quadrado del θi no θ chapéu. Se isso aqui for igual a zero, é fácil ver que del Qi quadrado del psi j del psi j del θi no ponto psi de θ chapéu é igual a zero também, porque é uma expressão, é a outra expressão, tá certo? Se essa matriz aqui for inversível, eu posso multiplicar por essa matriz e descobrir que o máximo também é obtido no J. Isso. Tá? Onde aqui agora eu tenho o meu estimador para psi. Psi chapéu. Ou seja, o princípio da máxima verossimilhança te dá sempre o mesmo ponto da variedade, independente da parametrização que você usou. Tá certo? Ele não depende da parametrização. Isso é um resultado importante, porque você não está influenciando o problema na hora que você escolhe a parametrização. Enquanto na frequentista, você é obrigado a botar uma medida. Na análise bayesiana, você é obrigado a botar uma medida no espaço dos parâmetros. E isso, é claro, se você bota uma medida num certo parâmetro, ele tem uma medida diferente no outro. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você fala que existe uma certa probabilidade igual para você encontrar pontos num plano XY. Tá certo? Então você bota uma medida simples, tipo dx, dy. Tá certo? Se você fizer isso, você vai encontrar um certo resultado bayesiano. Mas você pode falar o seguinte, não, na verdade, por alguma razão que não interessa aqui, eu tenho igual probabilidade de encontrar a minha partícula com um certo qualquer raio, qualquer ângulo. Veja que essa hipótese é diferente dessa. Porque você sabe que para cada raio maior, o volume que você encontra num ΔR é maior do que para um raio menor. Então, na verdade, essa medida é diferente dessa medida aqui. Tá certo? Então, isso as pessoas podem, às vezes, não perceber, que às vezes elas estão usando uma parametrização e um prior, que é essa informação a priori, tentando fazer não informativo. Ou seja, eu não quero botar nenhum pico na minha distribuição. Aí você faz assim. Só que se você parametrizou assim, isso está te dando um certo significado, uma certa medida no espaço dos parâmetros. Se você usou essa parametrização e fala, não, eu quero que nesta parametrização eu não dê nenhuma informação, você está fazendo uma hipótese diferente.
E às vezes as pessoas não percebem que elas estão fazendo hipóteses diferentes. Vocês entenderam? Nessa hipótese aqui, você está falando que por mais que esses anéis tenham uma área maior, eles têm a mesma probabilidade de ser encontrada uma partícula nesse anel com uma área maior do que nesse anel com uma área menor. O que é totalmente diferente de você falar que ele é igualmente provável de ser encontrado em qualquer ponto no plano. Tá certo? Muitas vezes você faz uma mudança de parâmetro. Nesse nova parametrização, qual prior que eu vou usar? Vou fazer consistente com o anterior, entendeu? É complicado, tem que prestar atenção. Tá certo? Mas na verossimilhança, não. Na verossimilhança você tem essa liberdade. Tá certo? Agora, tem um custo. Da mesma forma que isso aqui tem um custo, que é você entender exatamente a medida que você está colocando no espaço dos parâmetros, e esse cara vai ter um custo que a gente vai ver agora. Na verdade, a gente já viu. Está aqui. Qual é o custo? Meu estimador de máxima verossimilhança de variância, ele é enviesado. Ele não tem o -1 aqui, que eu gostaria que ele tivesse. Tá certo? Por que ele é enviesado? Justamente porque eu tenho aquela liberdade ali. Ou seja, a gente descobriu que θ, chapéu, é um certo estimador. Tá certo? Só que a gente descobriu que qualquer outra função monotônica de θ, psi, também é um estimador. Tá certo? A gente pode usar essa parametrização ou a parametrização θ. Tá certo? Só que o valor esperado desse cara aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo, se psi de θ foi igual a θ ao cubo, esse cara é monotônico, né? Para o ramo negativo tem uma relação de 1 para 1, o ramo positivo tem uma relação para 1 para 1, acabou. Para cada psi eu tenho um θ só, né? Bom, deixa eu ver se não falei, tá? Então, você pode pegar e estimar esse cara aqui vai ser θ chapéu ao cubo. Esse é o estimador de psi. Só que a variância do estimador de psi vai ser a variância desse cara aqui, que eu posso depois calcular a função inversa, que é tirar, né? Ou seja, eu posso pegar... Variância não, valor esperado. Posso pegar o valor esperado de psi e posso tirar aqui uma raiz cúbica. Só que isso aqui vai ser diferente do valor esperado de θ. Tá certo? Ou seja, se esse não for enviesado, talvez esse seja. Esse vai ser diferente, pelo menos. Então, se um não é enviesado, o outro vai ser. Tá certo? Se eles forem diferentes, claro. Então, essa independência da carta traz um custo dos estimadores serem frequentemente enviesados. Tá certo? Por mais que a gente vai mostrar depois que eles são enviesados, mas eles são assintoticamente não enviesados. Isso, são não enviesados. Ou seja, você mostra que quando n vai para infinito, esses caras aqui todos vão convergindo para o mesmo valor. Tá certo? Vamos lá. Pega uma distribuição gaussiana de média 0 e variância 1. O valor esperado de x é igual a μ. É igual a 0. Tá certo? Péssima escolha. Porque vai dar 0 também. Deixa eu ver. Pega o 4, pra ver se você tá dando É, mas aí não é 1 para 1, né? Eu não tenho uma... coloca na igual a 1. Tem todo mundo assim. Tudo bem. Então, média μ, novamente. Tá certo? Se você pegar aqui o x ao cubo, esse cara vai ser diferente de μ. Né? A raiz desse cara aqui. Não é 0. Oi? Se for, não é 0. Não, se a média não for 0, não. Né? Você tem isso aqui, ó. X menos μ ao cubo é igual a 0. Aí se você abrir isso aqui, você vai ver que o termo cúbico, o valor esperado dele não pode ser 0, porque vai ter o termo cara desse cara aqui. Então, ficou mais claro? Ou seja,
o valor esperado de uma certa função não é a função inversa do valor esperado do argumento. O que eu quero dizer, bom, o que eu falei é o seguinte. Talvez se botar num contexto simples fique mais fácil de ver. Eu tenho aqui o valor esperado de f. É igual a integral de f de x, p de x, dx, certo? F menos 1 de f é diferente de... Certo? Isso aqui em geral é diferente. Então, pessoal, começar a fazer contato com alguma coisa. Alguma dúvida em relação a isso? Deixa assim. Quando as pessoas conseguiram fazer uma análise fenomenológica das supernovas, elas descobriram que a supernova explode e ela tem uma curva de luminosidade. Tá certo? Ou seja, ela vai ficar luminosa no céu durante um tempo, são dias aqui, tá? Quantos dias ela ficou luminosa. Você tem um dia que teve o máximo de luminosidade, depois ela vai apagando até o mínimo de luminosidade. Tá certo? Só que aí detectaram as supernovas dentro de galáxias que a distância até elas é conhecida. Então, eu estou aqui. As supernovas Eu- são essas galáxias. Isso, eu estou numa galáxia G1. Eu conheço essa distância D aqui. Eu vi que ela explodiu, aí eu vi que ela fez essa curva aqui. Tá? Beleza. Como eu sei a distância, eu sei qual é a luminosidade intrínseca dela, da explosão. A explosão fez uma frente de onda, faz uma frente de onda com uma certa luminosidade, uma certa intensidade de fótons. Aquele negócio cai com R², porque essa área vai caindo, vai aumentando com R², tá certo? Dependendo de quanta luz chegou aqui, eu sei a distância, eu sei R², eu sei inferir a magnitude absoluta da luminosidade da supernova. Tá certo? Bom, digamos que eu fiz isso e descobri que essa aqui, com essa curva, tinha uma magnitude M1. Tá certo? Aí eu vi outra supernova explodir aqui, na galáxia G2, que eu também conheço a distância. Aí eu descubro que minha curva ela é mais curtinha assim. Menos dias, mas ficou mais intensa talvez. E descubro que a magnitude é M2. Descubro, não, calculo a magnitude de acordo com a quantidade. Digamos que a magnitude numa certa banda no dia que fez maior magnitude, tá? Você escolhe alguma coisa para fixar o que é a magnitude da sua supernova, certo? Bom, você fez isso. E aí você descobre, pera um pouquinho, essa aqui teve M1 com esse cara mais largo e esse aqui mais baixo. Essa aqui teve M2 com esse aqui mais curto e esse aqui mais alto. Então o pessoal determinou estatisticamente um modelo fenomenológico, tá? Que associa essas duas características, tá? Que é stretch, que é essa largura, e color, que é uma certa cor específica à emissão dessa luz, tá? Com M. Certo? A gente viu que essa magnitude está associada a M aqui. Então, a gente não tem, como na supernova, uma vela padrão. A gente tem o que a gente chama de uma vela padronizável, porque ela pode ser padronizada a partir dessas duas informações aqui. Tá certo? Então, para todos os efeitos, você faz essa análise, descobre quem é o M absoluto padronizado, é como se, por exemplo, pegasse esses caras e dividisse por M, para sempre ter a mesma luminosidade. Tá certo? E pronto. Agora, você viu a supernova aqui. E está longe demais. Você não consegue usar método de paralaxe, você não consegue fazer nada
para determinar essa distância. Você não consegue determinar essa distância. Mas agora você consegue olhar a curva de luminosidade da supernova. Se o modelo fenomenológico, empírico que você ajustou vale, inclusive para supernovas que estão mais distantes, agora você inverte o jogo. Você pega aquilo que você padronizou localmente e usa para inferir a distância D, agora aqui. Certo? Feito isso, você consegue calcular a distância para galáxias que você antes não conseguia calcular a distância. Tá certo? Além disso, você consegue medir o desvio para o vermelho da supernova, porque o desvio para o vermelho é fácil. Porque o padrão de emissão dos átomos é sempre o mesmo. Né? O pico de emissão do hidrogênio, do primeiro para o segundo estado, né? Toda a linha de emissão Lyman, tudo isso você consegue determinar. Existem técnicas avançadíssimas para fazer isso, ou seja, você consegue determinar quase que perfeitamente o desvio para o vermelho das supernovas. Então agora você conhece o desvio para o vermelho, ZI, e você consegue estimar essa magnitude que a gente chama de μi aqui, que a gente chama de módulo de distância. Tá? O que você faz com isso? Agora eu conheço a distância não só para... Eu não conheço mais só a distância que eu estou a objetos próximos de mim via paralaxe. Eu conheço distância para objetos que estão muito distantes de mim. E muito distantes, às vezes vai quase metade da idade do universo. Se o redshift for 1, 1.7, 1.8 são as supernovas mais distantes. Tá certo? É uma escala logarítmica. Então, redshift baixo, parece baixo, mas já a distância que se passou e o tempo que se passou foi enorme, tá? Mesmo que o redshift até, digamos, a radiação cósmica de fundo tenha sido 1000. Tá? Então, o que você tem? Você tem μi para cada supernova, Zi para cada supernova e aí começa a entrar a complicação, sigma I para cada supernova. Tá? Então, você estima o erro que você tem, tá? Como é que você estima esse erro aqui? Você tem que estimar o erro do modelo empírico, propagar o erro do modelo empírico, tá certo? Estimar erro de... como é que se diz? De velocidade peculiar, ou seja, a galáxia está longe, mas talvez ela esteja se movendo com uma velocidade que não esteja caindo no fluxo de Hubble livremente. Ela está se movendo numa certa direção que ela está sendo atraída pelo centro do aglomerado de galáxias da qual ela faz parte. Entendeu? Então ela pode ter uma velocidade peculiar. Essa velocidade peculiar vai afetar um pouco o redshift, que na propagação de erro afeta um pouco esse cara aqui. Então aqui tem artigos inteiros só para estimar esse cara aqui. Tá certo? E muitos artigos, mesmo depois de estimado todos aqueles erros que se conhece, ainda tentam colocar 1 ou 2 barras de erro aqui para ser ajustada a posteriori. Da mesma forma que a gente calculou aqui, estimou o sigma, digamos que eu falo que todas as supernovas todas têm esse erro que eu estimei, mais um outro erro desconhecido, que é igual para, digamos, todas aquelas que eu medi com o telescópio tal e igual para todas as que eu medi com outro telescópio. Dizer que, por exemplo, cada telescópio tem um erro que eu não desconhecia. Aí eu ajusto 2 parâmetros a mais. Certo? Mas no começo não se fazia nada disso, tá? No começo a gente pegava esse cara fixo aqui, metia um número até o Q quadrado ficar igual a 1, que é ridículo fazer isso, e mandava ver. Tá? Foi assim que veio o prêmio Nobel. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Bom, então a gente sabe esses caras aqui. Tá? E aí as pessoas podem fazer. A minha verossimilhança das supernovas vai ser o quê? Exponencial de menos mi I medido menos mi teórico medido no modelo cosmológico usando métrica de Friedmann, por exemplo. Usando a métrica de Friedmann, dado um redshift, eu consigo calcular uma distância. Quem viu cosmologia comigo já viu como fazer isso, é uma conta simples. É uma integral da função de Hubble, tá certo? Então esse cara aqui é uma função de Zi, que é o Zi que eu determinei da supernova. Só que esse modelo aqui, esse cara que me dá a distância cosmológica, que é o mi teórico, tá? Esse cara aqui, ele é função da quantidade de matéria no universo, da quantidade de neutrinos no universo, da temperatura da radiação cósmica de fundo e de um monte de outros parâmetros, que são os 6 parâmetros que formam o modelo padrão da cosmologia. Ômega K, quanto que o espaço é curvo, né?
Isso tudo está aqui. Então, aqui eu tenho os parâmetros cosmológicos. Ao quadrado sobre 2σi quadrado. E na hipótese de que a gente não vai se preocupar em ajustar erro nenhum, esse aqui é suficiente para a gente, porque o resto é normalização, que é sigma, que a gente vai manter constante. Tá certo? O que muita gente fez carreira em cosmologia fazendo? Chuta um modelo teórico, coloca aqui, minimiza esse negócio, ou calcula a distribuição posteriori de θ e publica. Agora eu boto constante cosmológica. Então eu vou ajustar ômega m, quantidade de matéria, né? matéria escura fria e matéria bariônica. Ajusta aqui ômega lambda, que é uma constante cosmológica. Constante cosmológica, tal qual vocês viram lá, quem viu relatividade geral, lá na teoria de Einstein. Então, 2 parâmetros aqui, mantém ômega k fixo igual a 0. Deixa eu ver o que o pessoal mais ajusta. H0 tem uma questão técnica que eu não vou mostrar agora para vocês, mas ele é degenerado com um número que a gente não conhece, então a gente não consegue saber nada sobre esse H0 aqui, tá certo? E pronto, ajusta esses 2 parâmetros aqui. O que acontece é que se você ajusta esses 2 parâmetros, você encontra aqui o estimador de ômega lambda, que é o estimador de máxima verossimilhança desse cara aqui, ó, ele é consistente com esse cara diferente de 0 em 2 sigmas. Lá no começo, quando você tinha poucas supernovas, acho que em 2 sigmas só. Então, você estimou que esse parâmetro tem que ser diferente de 0 com 95% de confiança. Hoje você consegue fazer bem melhor que isso. Bem melhor, tá certo? Principalmente que a análise toda está mais robusta, né? Tanto que não melhorou na proporção do número de supernovas, porque a gente teve que incluir muito mais erro que antes a gente não incluía na análise, entendeu? Então, em vez de melhorar 1000, melhorou só 100, porque a gente também começou a ser um pouco mais precisos com a análise dos erros que a gente está fazendo, certo? Mas veja, isso aqui tudo é um mundo, porque, por exemplo, você pode fazer essa hipótese. Veja, aqui eu estou dizendo que a diferença desses caras é gaussiana. Estou falando que o erro que eu cometi aqui nessa medida, que é a diferença entre a medida e a teoria, é uma variável gaussiana. E se não for? Como é que eu faço? Você encontra o modelo de melhor ajuste, pega a diferença desses caras aqui, e agora você tem vários deltas i's, que a gente chama de resíduo. Pega esses resíduos aqui e pega a cumulativa dos resíduos. Vai fazer. Isso aqui era para ser um acumulativo, não consegui não. Pera. Toda vez que você pega um certo sigma, você soma um e vai tendo a cumulativa aqui. Compara com uma cumulativa de uma gaussiana. É consistente? Isso é o teste de Kolmogorov-Smirnov, que vocês gostam tanto. Isso é o teste do quê? Kolmogorov-Smirnov. Eles gostam porque parece vodka. É que toda vez que eu falo, eles ficam rindo, menos dessa vez. Mas nesse caso, seria supor então que a diferença entre o experimental e o teórico é uma gaussiana com média, que a média é o valor teórico. Isso. Ou seja, você fala o seguinte, você fala aqui, o que eu observei no céu, se a hipótese do meu modelo está certa, então o que eu observei no céu é a distância que o modelo prevê, mais porcaria devido aos erros de instrumento, disso, daquilo outro. Certo? E essa porcaria aqui, essa diferença, esse cara se distribui com uma distribuição gaussiana de média zero e variância sigma i. Entendeu? Mas isso é uma hipótese. Você pode ajustar o modelo sob essa hipótese, aí você encontra naquela realização daquelas supernovas valores específicos para esses números aqui. Aí você se pergunta, quão razoável é obter esses números de, né, se você quiser fazer melhor ainda, você pega delta i e divide por sigma i. Pega esses números aqui. Então, isso aqui tudo tem que vir de uma distribuição normal de média 0 e variância 1. Se sua hipótese estiver correta. Aí você pega o seguinte, qual é a probabilidade de, dado 100 supernovas, eu obter esses 100 números, e esses 100 números estarem vindo de uma distribuição de média 0 e variância 1. Aí você pode encontrar que a probabilidade disso acontecer é 1 em 3 trilhões. Você fala, opa, minha hipótese estava ruim. Porque eu ajustei, encontrei um modelo, mas o meu modelo está me dizendo que os dados são muito improváveis. Então, provavelmente, o meu modelo está errado. O que aconteceu é que não. Na verdade, isso aqui
porque eles ajustam o próprio sigma, como eu estava falando para vocês, eles ajustaram o sigma para que quadrado seja igual a 1, na verdade eles meio que tornaram impossível fazer isso que é o que a gente chama de qualidade de ajuste, teste da qualidade do ajuste. Porque você sempre pode mexer nas barras de erro para a qualidade do ajuste ficar razoável, certo? Mas em princípio você deveria fazer esses testes aqui. E aí você tem várias outras coisas, você pode fazer esse teste, pode procurar outlier, na verdade você descobre que das supernovas, 98 delas são consistentes com uma hipótese de gaussianidade aqui, mas 2 delas não. Aí você descobre, não, essas supernovas às vezes tem uma classificação errada, ela é uma supernova de outro tipo, achei que era desse e assim por diante. Aí você tira do seu sample, aí tem que ver estatisticamente o que está acontecendo, se você estiver tirando supernovas que na verdade eram supernovas, você não queria que fossem, mas na verdade eram, entendeu? E você tirou erroneamente, então tem um erro estatístico por estar fazendo isso, ou seja, tudo isso precisa ser considerado, certo? Então esse é um exercício que eu vou passar para vocês. Eu vou passar um paper, lá da década de 90, ou começo dos anos 2000, que o pessoal fazia essas coisas, esses ajustes, tá? Para vocês calcularem ômega lambda e poderem me dizer qual é a probabilidade do universo estar expandindo aceleradamente ou não, e assim por diante. Certo? Bom, é isso por hoje, pessoal. Alguma dúvida? Se você parar para pensar que, por exemplo, o erro daquela medida ali, que é atravessado por supernova, provavelmente tem 1 zilhão de pontos de erro, que elas vão se somando, pelo teorema de limite central, provavelmente vai ser gaussiano mesmo. Sim. Tem grande chance disso aí dar certo, na Sim. maioria das vezes. Não, e os testes feitos a posteriori, todos indicam que de fato é consistente a hipótese. Então, tudo é só chutar gaussiana e a média aritmética, que é perfeita. Cara, geralmente você começa assim. Se der errado, chora. Não, se der errado, você corrige e publica um paper, você fica felizão. Toda vez que dá errado é um bom sinal, significa que você ainda tem trabalho para fazer, entendeu? Mais alguma coisa? E aqui, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho como a gente está fazendo, que eu estou fazendo com o Sander. Aqui o modelo teórico é conhecido, eu só não conheço alguns parâmetros dele. Mas eu conheço a distribuição estatística dos dados. Então é um modelo que a gente chama, é um tratamento paramétrico e dependente de modelo, porque depende da hipótese do modelo teórico. Você pode afrouxar a hipótese do modelo teórico e falar o seguinte, olha, eu não me interesso com relatividade geral, mas eu ainda vou supor que a gravitação é uma teoria métrica. Aí você pega essa função aqui e transforma numa função direta do fator de escala que não tem nenhuma dinâmica definida por uma teoria. E você ajusta o fator de escala como uma função livre do redshift. Certo? Então aqui eu estou reconstruindo a teoria. Aí você faz a reconstrução a partir dos dados e depois você faz o ajuste via modelo teórico e vê se os dois estão batendo. E batem. Tá? Mas podia ser que você descobrisse que, na verdade, não. Na verdade, os dados estão dizendo para você ir por aqui e o seu modelo teórico está te mandando ir por aqui e você não percebia isso. Mas por isso que você precisa fazer modelos, análises, muitas vezes, não paramétricas e independentes de modelo. Mas é muito difícil, porque a não paramétrica independente de modelo eu não suponho que é gaussiano e não sei qual é o modelo teórico. Tem como fazer? Tem. Mas é bem mais difícil, te dá muito menos informação sobre o que está acontecendo. Né? Quanto menos informação você coloca, menos você tira. Ao mesmo tempo, as pessoas têm que sempre tomar muito cuidado com isso. Às vezes você encontra uma barra de erro muito pequenininha, mas é porque você botou muita hipótese. A barra de erro pequena condicionada às hipóteses que você colocou estarem corretas. Né? Então, às vezes o cara vai fazer ali cozinhar um pouco os dados dele para conseguir chegar à conclusão que ele queria, entendeu? Mas ele tem que lembrar que, por mais que ele tenha conseguido uma barra de erro menor, aquilo pode ser ilusório. Porque às vezes tem uma hipótese muito forte para que aquilo seja verdade. Beleza?